Saudações alunos, eu sou o professor Alberto Veras e hoje vamos estudar um tema importante no direito agroambiental, que é a reforma agrária. O Estatuto da Terra conceitua a reforma agrária como sendo um conjunto de medidas que visem promover melhor a distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento da produtividade. Assim, temos que a reforma agrária é um conjunto de medidas jurídico-administrativas voltadas para a redistribuição eficaz de terras e reformulação de políticas fundiárias pautadas pelo princípio da justiça social e desenvolvimento rural sustentável. Os objetivos da reforma agrária são estabelecer um sistema de relações entre o homem, a propriedade rural e o uso da terra, apto a promover a justiça social, o progresso e o bem-estar do trabalhador rural e o desenvolvimento econômico. Dessa maneira, a reforma agrária busca a implantação de um modelo de assentamento rural baseado na viabilidade econômica, na sustentabilidade ambiental e no desenvolvimento territorial. Na prática, a reforma agrária proporciona a desconcentração e democratização da estrutura fundiária, a produção de alimentos básicos, a geração de ocupação e renda, o combate à fome e à miséria, a interiorização dos serviços públicos básicos, a redução da migração campo-cidade, a promoção da cidadania e da justiça social, a diversificação do comércio e dos serviços no meio rural e a democratização das estruturas de poder. Sobre o tema da reforma agrária, destacamos os seguintes dispositivos legais: artigos 184 a 186 da Constituição Federal, a Lei nº 8.629 e as leis complementares 76 e 88. O artigo 184 da Constituição Federal determina como privativa da União a hipótese de desapropriação por interesse social para o fim específico de promover a reforma agrária. O que é exatamente a desapropriação, professor? É uma boa pergunta. A desapropriação é o procedimento pelo qual o poder público retira do dono a propriedade de certo imóvel por razões de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, mediante justa e prévia indenização. A desapropriação é, assim, um dos instrumentos utilizados pelo poder público para intervir no direito de propriedade. Tem caráter compulsório e se dá mediante indenização. A desapropriação para fins de reforma agrária é cabível quando a propriedade rural não esteja cumprindo a sua função social. No entanto, são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária as seguintes propriedades: a pequena e média propriedade rural, desde que o seu proprietário não possua outra, e a propriedade produtiva, sejam quais forem as dimensões, desde que cumpra as suas funções sociais. No caso da desapropriação para fins de reforma agrária, a indenização deverá ser prévia e justa, a ser paga não em dinheiro, e sim em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos. Atenção a um detalhe importante: as benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro, sendo aí observadas as regras gerais relativas à desapropriação. Em relação à reforma agrária, temos ainda a previsão de uma hipótese de imunidade tributária, pois o texto constitucional afasta a incidência de impostos federais, estaduais e municipais nas operações de transferências de imóveis desapropriados para tal fim. O processo de seleção de indivíduos e famílias candidatos a beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária será realizado por projeto de assentamento, observada a ordem de preferência legalmente determinada. No entanto, não poderá ser selecionado como beneficiário, entre outros, o ocupante de cargo, emprego ou função pública remunerada, o proprietário de sociedade empresarial em atividade e o menor de 18 anos não emancipado na fórmula da Lei Civil. Por fim, os instrumentos legais de transferência das parcelas aos beneficiários da reforma agrária compreendem os títulos de domínio ou de concessão de uso inegociáveis pelo prazo de 10 anos. Encerramos a nossa aula com essa observação: não deixe de estudar o material disponibilizado em sua área do aluno para aprofundar um pouco mais os seus conhecimentos. Lembre-se que você tem forças para concretizar os seus planos, só é preciso estudar e se dedicar para isso. Até o nosso próximo encontro.